Olá, pessoal, bom dia. Dando uma passadinha aqui para gravar bem rapidinho aqui para vocês uma revisãozinha para a nossa avaliação global de biologia do primeiro ano, certo? Então, assim, galerinha, nós estudamos as substâncias chamadas orgânicas. O que são substâncias orgânicas? São aquelas formadas por átomos de carbono, pelo elemento químico carbono. O carbono está na sua constituição, certo? Quais foram as substâncias orgânicas que nós estudamos? Proteínas, glicídios, lipídios e as vitaminas, tá bom? A primeira foi as proteínas. As proteínas, o que é que a gente precisa saber das proteínas? Que são macromoléculas, isto é, moléculas grandes, certo? Que constroem o nosso corpo, isto é, são os blocos de sustentação do nosso corpo. Como eu dei exemplo na nossa aula, é como uma casa, que temos os tijolos formando a casa, né? E aí as proteínas vão estar também formando o nosso corpo, construindo o nosso corpo. Daí serem chamados de alimentos construtores. E essas substâncias, essas moléculas, quer dizer, orgânicas, elas são formadas por substâncias menores. Elas são formadas por cadeias de aminoácidos, ok? Então, as proteínas são formadas por substâncias menorzinhas, que são cadeias de aminoácidos, ok? Então, quando a gente diz assim, como são formadas as proteínas? As proteínas são formadas por aminoácidos, por cadeias de aminoácidos, como, por exemplo, uma corrente. Não tem uma corrente, né, que a gente coloca ali no portão e coloca o cadeado? Cada elo, a corrente seria a proteína, e cada elozinho da corrente seria o aminoácido. Tá bom? Então, a proteína, ela é uma molécula grande e o aminoácido são as substâncias menores que as formam, certo? Aí a gente tem nas proteínas que elas são classificadas, galerinha, em estruturas primárias, estruturas secundárias, estruturas terciárias e estrutura quaternária. A primária é retinha. A secundária é como se fosse o quê? Uma hélice. A terciária é como se fosse 3 blocos de proteínas ligados. E a quaternária são 4 blocos de proteínas, certo? Exemplo, eu vou me deter à estrutura quaternária, que é a estrutura mais complexa, né? E que a gente tem dentro dela uma proteína chamada hemoglobina, que é a proteína do sangue. Então, a hemoglobina, ela é uma proteína, ok? Da qual a sua estrutura é uma estrutura quaternária. Então, a proteína tem como estrutura a estrutura quaternária, tá bom? Aí a gente, se lembram que a gente estudou uma frasezinha com relação às enzimas? O que são as enzimas? As enzimas, elas são substâncias catalisadoras, isto é, elas aceleram as funções do nosso corpo, nosso metabolismo, ok? E aí as enzimas, elas atuam com proteínas, certo? Mas nem toda proteína atua como enzima, atua como catalisadora, isto é, acelerando as funções. E aí a gente tem uma frasezinha que diz assim: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Vamos lá de novo? Ó, dá para fazer uma musiquinha, ó. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, ok? Então, essa frasezinha ela é muito importante porque ela diz que toda enzima age como uma proteína, certo? Mas nem toda proteína age como enzima, tá bom? E aí a gente tem alimentos à base de proteínas, ovos, leite, seus derivados, como queijo, certo? As carnes, de uma forma geral, tá bom? Então, são alimentos à base de proteínas. Aí a gente tem o nosso próximo conteúdo, tá bom? Que o nosso próximo conteúdo foi os glicídios. O que são glicídios? Açúcares, certo? Os glicídios irão atuar no nosso organismo como fonte de
energia. Então, qual é a principal função de um glicídio? Fonte de energia. Se lembra que essa é a principal característica? E aí a gente tem que os glicídios também podem ser chamados de carboidratos, açúcares e hidratos de carbono. Qual é o nome desses daí que a gente usa mais? Carboidrato. Então, quando a gente está falando de glicídio, a gente também está falando de carboidrato. Então, se eu tenho uma alimentação à base de carboidrato, essa alimentação é a mesma coisa de eu dizer que essa alimentação é à base de glicídios, que são substâncias orgânicas da qual nos fornece energia, são fonte de energia. Então, falou em carboidrato, falou em glicídios, ok, galera? Não dá para esquecer. Aí, o próximo conteúdo que nós estudamos foram os lipídios, certo? Os lipídios são substâncias orgânicas que armazenam energia, tá bom? Atuam também como uma fonte de energia, mas eles vão mais nos fornecer energia, tá bom? Armazenar energia. E aí a gente tem que os lipídios, eles são divididos em grupos, né? Se lembram lá? E aí nós vamos se deter a um grupo muito especial, que é o grupo dos esteroides. Quando a gente fala desse grupo dos esteroides, a gente está falando do colesterol, certo? E estamos falando também dos hormônios, ok? Que são a base de lipídio, de gordura, ok? Então, quando eu falar de lipídio, eu estou falando de gordura, eu estou falando de uma substância, né, que vai nos fornecer energia, né, que armazena energia, e da qual o colesterol e os hormônios fazem parte do grupo dos lipídios, conhecidos como esteroides. Então, quando eu falo de esteroides, eu estou falando de colesterol e estou falando de hormônios, tá bom? E aí, alimentos à base de lipídios, né? Os óleos e as gorduras de uma forma geral, e também nós temos as gorduras boas, né? Como a gordura presente nas frutas, amêndoas, coco, abacate, certo? Aí temos os óleos, os azeites, manteigas, ok? Que são a base de lipídio. Vitaminas. As vitaminas são alimentos reguladores que necessitamos em pequenas quantidades, tá bom? E aí a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas que se dissolvem bem em água. E aí nós temos a vitamina C, tá? Chamada também de ácido ascórbico. E a vitamina do complexo B, que é um conjunto de vitaminas aí dentro. B1, B2, B3. Nós vimos que vai até a B12, né? E temos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem bem em gordura. Que aí a gente já tem as vitaminas K, E, D e A. Queda. Então, se lembrem que quando eu falo em queda, eu estou falando das vitaminas K, E, D e A, que são as vitaminas lipossolúveis. Aquelas que se dissolvem bem em gordura, ok? Então, vamos lá, a carência dessas vitaminas, o que pode me provocar? O que pode causar? No caso da vitamina C, a carência dela pode provocar o escorbuto, que é o sangramento das gengivas e manchas na pele, como gripes também e resfriados, tá bom? A vitamina A, chamada de retinol, vai causar o que? A falta dela? Cegueira noturna e xeroftalmia. Já a vitamina D, que é a calciferol, vai provocar raquitismo nas crianças e osteoporose nos adultos. E a vitamina K, que é a quinona, vai provocar o quê? Problemas de coagulação sanguínea, hemorragias. E a vitamina E, que é a tocoferol, vai provocar problemas de esterilidade na reprodução, tá bom? Mais especificamente nos homens, ok? E aí a gente tem que as vitaminas lipossolúveis é formada pelas vitaminas K, E, D e A. K, quinona, E, tocoferol,
D, calciferol, A, retinol, ok? Não esquecer que a vitamina C é chamada de